Eu não fico imaginando escalação depois de 10 dias. Qualquer coisa que eu imagine não tem referência. Porque o cara está treinando todo esse tempo. A gente não sabe qual é a situação de cada jogador, desempenho no dia a dia. Então, assim, eu não fico. Até eu não gosto muito dessa coisa de ficar debatendo antes de jogo em cima de prévia. Porque a prévia do site X, né? O cara vai lá, cara, trabalhei em jornal há muitos anos. Vai fazer a apresentação do jogo, você tem que fazer ali. Time provável. Aí o técnico fez mistério, não revelou, não sei o quê. Você vai lá e você especula um time, você tem que pôr um time. Você não pode chegar para o seu editor e falar assim: ó, não vou colocar time nenhum. Por quê? Porque o técnico não adiantou, não tem. Não, você tem que pôr um time provável. Tá bom, provável, a gente pode tentar colocar. Mas geralmente vai. É pauta fixa, né, Mauro? É pauta fixa já que tem o site. Vai da cabeça do repórter, é uma tentativa, ele tem que colocar, ele coloca. Porque ele não sabe exatamente quem vai jogar. O que ele pode colocar é o seguinte: quem está suspenso, quem está lesionado, quem volta de lesão, informação, né? O último time, e poderia até colocar, seria até melhor do que colocar prévia, colocar assim: olha, a reportagem do jornal, ou o repórter falando de tal, acredita nessa escalação, com base em informação e tal. Agora, se ele tiver informação privilegiada, aí ele pode falar: ó, vai jogar esse time aqui, ele está cravando. Né? Ele apurou isso, vazou, X9, aquela conversa toda, né? Que é uma bobagem, X9 não existe, não é um cara que passa informação, pessoas passam informação. E eu acho que o Felipe deve estar escondendo até dos jogadores, quem vai jogar até a última hora, deixando dúvidas justamente para isso não vazar, e não tem vazado, né? Vai da maneira que você trabalha. Então, assim, eu não crio expectativa. Então, saiu a escalação, falei, ok, mudou o lado direito, né? Royal e os Araújo, e eu acho também o seguinte: embora ele fale que pensa o jogo de cada vez, que ele não quer, ele fala isso porque na coletiva ele certamente não quer ficar falando do Racing quando o próximo jogo é o Palmeiras. Mas é óbvio que ele está pensando nisso, né, gente? É evidente que ele está pensando. Ele tem que pensar. Pô, eu tenho esse combo de jogos importantes. Quem eu escalo aqui e ali, esse adversário, esse jogo é em casa, esse jogo é fora, e vai analisando. Aqui é piso de plástico, aqui o gramado é natural. Tudo isso entra num caldeirão de informações que ele tem que processar para fazer as escolhas. Por exemplo, a escalação, ela não teve o De La Cruz porque era piso de plástico. O Alan também foi por isso, né? E o Saul, antes do jogo, o que me falaram foi: o Saul tem uma dor no tornozelo, e como o gramado é um gramado mais duro e tudo, não é gramado, é artificial, talvez não jogue. Isso me falaram dias antes, e foi o caso. E estão tendo cuidado com ele, que não querem que agrave, que foi uma pancada. Não é lesão muscular, é uma pancada que ele tomou e ainda sente algumas dores. Mas ele treinou a semana inteira. Ele não ficou no DM. Não tem ninguém no DM o tempo todo, sabe? Aquele cara que não entra no campo. Todos estão indo para o campo treinar. Com alguns cuidados, fazendo recuperação aqui e ali, um tratamento. Mas o pessoal está indo treinar no campo. Então, eu acho que nessas horas não adianta muito ficar pensando em quem vai jogar. Mas acho que funcionou e as trocas foram ótimas, né? Aí não tem como ir contra isso. Cebolinha errou 2, 3 jogadas. Aí faz uma ótima jogada, Pedro dá assistência, gol, 2-0. Aí ele sai machucado. Entrou o Michael, quase fez um gol. A jogada do Carrascal. Uma boa jogada do Carrascal. Ele recupera a bola, né? Conduz, toca. E o Michel fez até certinho. Ele cortou, abriu espaço, chutou do gol, mas a defesa tirou. Até passou do goleiro, né? Alguém foi tira, o Barbosa que tirou. O Barbosa tira. Então o Michel foi até bem na jogada. Ele quase fez o gol. Acho que ele não errou, não. Fez aquilo que eu, pelo menos, sempre digo que tem que fazer. Cara, abriu, chuta. Toca pro lado. Não, chuta, cara. Cacete. O gol tá ali. E ele chutou e poderia ter feito o gol. E o último gol, porra, a bola do Carrascal ganha no corpo, faz o cruzamento, e o Plata na primeira bola faz o gol. Os caras vieram do banco, fizeram a diferença. Então ele usou bem o banco, como usou bem contra o Corinthians, né? Segundo tempo também que se transformou, depois do primeiro tempo péssimo. Então acho que foi tudo bem. O que eu não entendo às vezes, assim, aí chega, acabou o jogo. Aí a pauta, Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique não jogou. Não, mas ele sempre coloca o Bruno Henrique. Ele não colocou o Bruno Henrique, pô. Não, mas o Bruno Henrique não está jogando bem, ele escala o Bruno Henrique. Mas ele não colocou. Olha, ele poderia colocar o Bruno Henrique de saída, no lugar do Pedro, no lugar do Lino, certo? Durante o jogo, ele poderia colocar o Bruno Henrique no lugar do Lino, quando ele sai, no lugar do Cebolinha, quando se machuca, e no lugar do Pedro, quando ele põe o Plata. Ele teve aí 5 oportunidades diferentes de colocar de saída durante o jogo o Bruno Henrique. Ele não colocou, então o Bruno Henrique não é assunto do dia. Eu acho isso. Por que eu vou falar do Bruno Henrique? Ele não jogou. E por que ele não jogou?
Ele sempre vai bem contra o Botafogo. Talvez porque a fase não é boa, né? Mas ele não vai chegar se ele pensar isso, ele não vai falar no coletivo, vai. Como eu sempre digo, coletivo não é confessionário. O cara não vai lá para abrir o coração. Ele só vai falar realmente o que ele sente quando interessar, e é normal. Eu também, se fosse técnico, faria a mesma coisa. Eu vou chegar ali, eu não gostei da atuação do jogador tal. Eu vou lá falar isso ali? Não. Eu vou falar pro jogador, lá dentro, eu e ele. Ó, não gostei da sua atuação por isso, quero que você faça assim, assado. Beleza. Não vai expor o jogador. Ah, mas fez isso contra o Pedro. Mas ali é outra situação. Ali ele quis chocar. Claramente ali havia um problema grave e ele quis chamar a atenção. É como eu vejo. Então, eu acho que assim, foi uma noite importante do Flamengo. O time voltou bem, venceu, como disse o André, condições adversas ali. Os resultados são bons do Flamengo. 9 vitórias em 10 jogos do Nilton Santos, o Engenhão, os 10 últimos, né? Mas nunca é fácil ali. E o Botafogo contra o Flamengo é diferente. Pega os primeiros 25 minutos do Botafogo contra o Flamengo e compara com outros jogos. Vou começar falando do Arrascaeta, que para mim, repito, é o maior gringo da história do futebol brasileiro. O maior, não o melhor. O que ele está fazendo aqui no futebol brasileiro é um estrago. E aí ele deu uma entrevista à Flamengo TV e foi questionado, obviamente, sobre a renovação de contrato. E o camisa 10 rubro-negro disse o seguinte: estamos aí, né? Fase final da negociação, das tratativas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e que possam vir mais anos com o manto. Gente, na boa, vamos lá. Eu sei que só dá para comemorar depois que a pessoa assina, depois que os dois lados assinam, eu sei disso tudo. Mas o Flamengo não ia promover uma entrevista com a Arrascaeta na Flamengo TV se a negociação tivesse travada ou longe de acontecer, ou longe de ser renovada. É óbvio que, como a gente já informou aqui, está tudo acertado, é o famoso só falta assinar. Em breve o Arrascaeta assina e aí o Flamengo divulga nas redes sociais. Inclusive ele falou sobre a temporada dele. Para quem não sabe, ele tem 50 jogos com a camisa do Flamengo esse ano, 19 gols e 14 assistências. Que isso, cara, é assustador. Ele tem 33 participações em gols na temporada. É absurdo o que o Arrascaeta vem jogando. E para muitos, para mim inclusive, é a melhor temporada do Arrascaeta na vida dele, na carreira dele. Ele está jogando muita bola aos 31 anos. E ele falou, pode ser sim a melhor versão dele. Eu já tive fases muito boas em que me sentia muito bem, mas não sei se alcancei meu patamar máximo. Não me coloco um limite. Espero cada vez mais tentar mais coisas. Espero que os próximos anos sejam ainda melhores. Eu também espero, porque se for melhor que isso aqui, Arrascaeta, parabéns. Mas, enfim, para mim, nessa temporada é a melhor temporada dele, na carreira dele, não só no Flamengo, mas muita gente acha 2019, e tá tudo bem também, mas eu acho que esse ano ele tá mais decisivo, ele tá mais experiente, ele é o camisa 10, capitão. Eu acho que ele evoluiu em todos os quesitos, taticamente falando, fisicamente falando, e a parte extracampo, eu vejo um Arrascaeta mais maduro, mais líder, mais exemplo, digamos assim. Então eu particularmente prefiro a versão Arrascaeta 2025. E você, 2019, 2025 ou outra temporada? Pode comentar à vontade. Vamos agora falar sobre a visita da equipe de antidopagem que teve no Ninho do Urubu sexta-feira, que criou essa confusão toda. Eu acho que o Flamengo está certo em reclamar e a gente vai trazer mais bastidores envolvendo essa situação, pelo que eu apurei. Os primeiros revoltados com isso, com essa situação toda, foram José Boto e Gabriel Skinner. Para quem não sabe, Gabriel Skinner é gerente de futebol do Flamengo, então é um dirigente do Flamengo. Os dois dirigentes já estavam no CT quando a equipe chegou ao Ninho do Urubu, porque eles chegam muito cedo quando o treino é de manhã. Na verdade, eles chegam muito cedo todo dia. E os dois dirigentes tiveram uma discussão acalorada com os agentes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD. O ponto forte da discussão foi quando o Boto questionou os agentes se eles iriam fazer também nos outros candidatos ao título do Brasileirão. E os agentes responderam, segundo essa pessoa, na maior cara de pau, não sabemos. Outro ponto do debate foi quando os agentes relataram que teriam que assistir ao treino tático de Felipe Luiz. José Boto ficou muito incomodado e colocou seguranças do clube na cola dos agentes para que eles não pudessem tirar fotos ou até mesmo filmar as atividades.
E, segundo eu apurei, o entendimento no Flamengo é o seguinte em relação a essa situação toda. Esse exame antidoping surpresa poderia ter sido evitado nessa sexta-feira e realizado em outra data, já que o Flamengo e o Palmeiras já tinham feito nessa semana exames antidoping para a Conmebol, para a semifinal da Libertadores da América. E as entidades, elas conversam entre si. Era simplesmente a Conmebol passar para a CBF, pronto, ó, esses são os exames e pronto, ou a gente faz outro dia e simplesmente... E ainda tem outro ponto, as entidades conversam entre si, poderiam ter evitado que essa visita acontecesse nessa sexta-feira, já que o treino do Flamengo estava marcado para amanhã de sexta e o treino do Palmeiras para a tarde de sexta. E eles sabem disso, porque eles têm acesso, porque os clubes são obrigados a relatarem os horários dos treinamentos para essas entidades. Mas, já que decidiram fazer, isso na visão do Flamengo, tá, gente? Já que decidiram fazer o exame na sexta-feira, o protocolo da agência poderia ter evitado toda essa confusão. A agência sabia o horário de início das atividades, ou seja, na visão da diretoria rubro-negra, os agentes chegaram em cima da hora porque quiseram. E aí, a partir do momento que inicia o protocolo, os observadores automaticamente têm liberação, segundo as regras, as leis, para não perder de vista nenhum atleta que será testado. Por isso, assistiram ao treino todo para ver tudo que os atletas faziam, bebiam, etc. Ainda na visão dos dirigentes do Flamengo, eles poderiam ter chegado antes ao CT, feito os exames logo na chegada ou chegado no fizinho do treino para fazer no pós-treino e evitar esse acompanhamento durante o período de atividade do treino tático. E eles falam dessa escolta, digamos assim, porque funciona dessa maneira. Eles viram guardas dos jogadores. Enquanto os atletas não urinam, porque eles precisam urinar para fazer o exame, pode ter também exame de sangue, eles precisam acompanhar tudo que os atletas fazem para evitar qualquer tipo de fraude. E foi exatamente esse problema que teve com o Gabigol na ocasião, porque o Gabigol, segundo eles, o Gabigol tratou mal os agentes, enfim. Então foi toda essa confusão, pelo menos isso é na visão do Flamengo. E lá no Palmeiras, teve exame também? Claro que depois de toda essa repercussão que teve pela manhã, após a nota oficial absurda, o Flamengo expondo muita coisa ali, é óbvio que os agentes iriam no Palmeiras. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está de olho na contratação de Arias para reforçar o elenco em 2026. O atacante, que atua atualmente no futebol inglês, passa por um momento de instabilidade na Europa e enxerga com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Dentro desse cenário, o Flamengo desponta como o destino ideal, especialmente pelo projeto ambicioso que o clube vem desenvolvendo sob o comando do técnico Felipe Luiz. Admirador, confesso, do estilo de jogo de Arias, Felipe já teria estabelecido contato direto com o atleta para apresentar os planos do rubro-negro e detalhar o papel que ele teria no time. O treinador teria enfatizado o modelo de jogo ofensivo e intenso que pretende consolidar na equipe, um estilo que combina perfeitamente com as características do jogador. Nos bastidores da Gávea, a diretoria vê a possível chegada de Arias como uma grande oportunidade de mercado. Trata-se de um atleta com experiência internacional, técnica refinada e potencial para fazer a diferença em jogos decisivos. O plano é oferecer um contrato de 3 temporadas, garantindo estabilidade e tempo para que o jogador reencontre seu melhor futebol, o mesmo que o destacou antes de sua transferência para a Inglaterra. A expectativa é de que as negociações se intensifiquem no início de 2026, quando Arias deverá estar mais receptivo a um novo desafio em sua carreira. O clima é de otimismo entre dirigentes e torcedores que acreditam que o jogador pode elevar o patamar técnico do elenco e ser uma das peças-chave na luta por novos títulos. Com o apoio da torcida e a estrutura do clube, o Flamengo confia que Arias possa reviver seus grandes momentos e se tornar um dos principais nomes do time sob o comando de Felipe Luiz. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arias será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.